Rosa, para quem não me conhece, eu sou secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa daqui de Barra do Piraí. Conheço muitos que estão aqui, outros que ainda não conheço, mas de fato é um prazer ver essa sala cheia, né, falando com Jéssica. A gente tem muito tempo planejando esse momento, que é um marco na... Desculpa, Cris, até comecei sem... Tá tudo certo? Beleza. Mas que é um marco num processo que a gente tem apostado muito e que é uma ideia que não é uma ideia nova, não é uma ideia que surge agora, né, nesse governo, mas que é uma ideia que o contexto criou a oportunidade da gente estar aqui hoje falando sobre essa instituição que tem um pontapé inicial hoje, de fato. Desde muito tempo, né, a gente que é barrense ou que gosta muito dessa cidade, eu acho que sente muita falta de uma instituição que dê conta da memória da nossa cidade, ou que pelo menos seja uma instituição responsável por uma parte da memória, não necessariamente a memória oficial. A gente não tem um arquivo público, né, que tem as características de um arquivo público, mas a aposta no Museu da Imagem do Som, vocês vão entender hoje o motivo, a justificativa de ter esse nome, de ter essa característica do Museu da Imagem do Som, que a gente acredita muito que faz todo sentido para a nossa cidade, pelas características da nossa história, pelas características dos acervos, né, que constituem uma memória da cidade. E essa ideia surge já desde antes que eu fui convidado a estar nesse lugar, né, em debates sobre a importância dessa instituição. O Conselho de Cultura, né, quando foi criado, e a Jéssica já foi representante, que está aqui conosco, vai ser apresentada também, ocupou durante um tempo, né, esse lugar do Conselho, a cadeira de Patrimônio, e essa sempre foi tudo bem? Essa sempre foi uma pauta importante para o Conselho. O Bruno está aqui também, Lucas, uma série de pessoas que participaram do Conselho, que participam, dessa instituição, né, ser criada e que tenha essa responsabilidade, essa atribuição. A gente, quando inicia a gestão, né, a Secretaria de Cultura foi criada, desmembrada da Secretaria de Turismo, em abril do ano passado. A gente já começa um processo de entendimento como a gente cria essa instituição, e que vocês vão entender aqui com a apresentação, que não é algo tão simples, mas a gente aposta que de fato a gente vai conseguir com todos vocês aqui, criá-la. E o pontapé mesmo inicial, a gente começa com um diálogo sobre o que seria esse museu. Que museu é possível para Barra do Piraí? Que tipo de instituição a gente precisa e necessita criar para a nossa cidade? E foi entendido que o MIS cumpriria esse papel, e a gente começa um diálogo com alguns profissionais da área de museologia. E, para quem não conhece, isso vai ser apresentado. Hoje tem uma legislação federal que rege os museus do Brasil, que é o Estatuto dos Museus, se não me engano, uma lei relativamente recente, e que o museu não é uma instituição, pelo menos o museu público, né, que tem essas características, não é uma instituição que a gente abre uma salinha, coloca as coisas lá dentro e pronto, acabou, né? Então precisa de um trabalho muito a longo prazo, e com muito investimento público e com a participação da sociedade, principalmente, para defender essa instituição. E o primeiro passo que a gente entendeu, a partir inclusive do Estatuto dos Museus, do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que rege, né, a legislação sobre museus, é que a gente precisava ter um plano museológico para esse museu. Como eu disse, o museu a gente não pega uma salinha que está ali do lado, começa a juntar um monte de coisa e pronto, o acervo está criado. Existe todo um trabalho muito complexo de gestão dos acervos, tudo que envolve a parte de formação patrimonial, né, de educação dos museus e tudo mais. Então, a gente dá início à contratação de uma empresa especializada nisso, que tem todas as atribuições, características e trabalha para construir esse documento técnico. Então, estou falando isso tudo para que vocês entendam que momento é esse. Esse é o primeiro momento, a primeira etapa de construção do plano museológico do Museu da Imagem do Som do Barra do Piraí. A gente vai ter aqui uma apresentação, né, desses detalhes, das etapas que vão constituir esse plano e, consequentemente, o museu. Aí eu vi uma notícia ali na semana, que foi muito bom, porque divulgou bastante esse evento, mas estava dizendo que o evento era de inauguração do museu. Parte sim, né? O museu ele não passa a funcionar
no momento que você corta lá a fita, ele já está em construção desde esse momento, por isso que a gente chamou de construção mesmo, começando a construir, mas a gente não pode hoje dizer que ele vai funcionar em tal lugar ou em tal outro lugar, porque primeiro a gente precisa ter um plano, para depois a gente, de fato, inaugurar esse museu propriamente dito. Como eu disse, é um processo complexo, técnico e tudo mais, e que envolve, obviamente, a participação social. Hoje a gente tem a felicidade de estar a Jéssica Rossoni, para quem não conhece, arquiteta de formação, mas que tem uma atuação aqui em Barra do Piraí importante, né, na área de memória e patrimônio, e que está hoje na equipe da Secretaria na parte de patrimônio, dedicada não só ao MIS, mas a outras tantas questões, né, Jéssica? E, bom, é isso, apresentar a Jéssica, uma parceira importante nesse processo, e a Pâmela Oliveira, que está responsável, junto com outras pessoas, né, representante hoje dessa equipe contratada. Uma coisa importante, né, do ponto de vista da transparência, quem acompanha o Plano Nacional Aldir Blanc, Política Nacional Aldir Blanc, né, que é a PNAD, a gente está contratando esse serviço de uma empresa a partir de uma política pública de cultura. Isso é muito importante. Então, é um investimento que está sendo feito através da Aldir Blanc, com toda a transparência, com todo o acompanhamento, né, do Conselho de Cultura, de todos os órgãos responsáveis, mas isso é um investimento a sendo feito a partir de uma política pública da cultura do Brasil, enfim, nacional, que o município executa aqui na cidade. Essa é uma informação importante. Mas hoje a gente tem o prazer de receber a Pâmela, que chegou hoje depois de uma viagem conturbada na Serra de Paracambi, e é uma profissional muito competente, está representando essa equipe e que vai ser responsável por apresentar aqui para vocês esses passos. Eu vou passar a palavra para a Jéssica, para falar, enfim, do que a gente tem planejado para além do MIS. A ideia é que a Jéssica fale, depois chama aqui ao palco a Pâmela para apresentar, e depois a gente, na verdade, hoje a gente apresenta quais serão os passos, mas o primeiro passo é hoje, que é a escuta de vocês. Então a gente está reservando um tempo também nessa dinâmica de hoje para ouvir vocês, porque a gente precisa disso muito para dar início de fato ao plano. A Pâmela vai entrar em detalhes e no final a gente vai ter um formulário para quem, enfim, nem todo mundo vai conseguir falar hoje e vão sair com ideias daqui que não, né, vão pensar depois, vão imaginar coisas depois. Então a gente preparou um formulário também para que vocês possam sugerir e colocar questões lá para esse plano. Mas é isso, sem mais delongas. Jéssica, por favor. Boa noite, pessoal. Já fui apresentado aqui, alguns me conhecem, outros não. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês nesse momento. Eu estou compondo a equipe da Secretaria desde setembro do ano passado, né, trabalhando nessa área do patrimônio cultural. E para mim é uma alegria muito grande, porque eu já tenho alguns anos de atuação fora, né, do poder público, em prol do patrimônio cultural barrense. Então, por isso também que eu conheço algumas pessoas que estão aqui. E a gente sabe que é uma luta que não é fácil, porque a gente tem um acervo muito grande na cidade. A gente também tem pessoas que são guardiãs de memória muito importante para a cidade, mas a gente nunca, nas últimas décadas, né, a gente nunca teve esse espaço para poder colocar essas memórias, para poder colocar esse acervo, para poder tentar se organizar. Então, há pouquíssimo tempo a gente está começando de fato a se organizar nesse sentido, né? Eu acho que o MIS vem muito nesse sentido também de ajudar a gente a entender a nossa história, a nossa identidade, as nossas memórias, né? Organizar isso tudo de uma forma que a gente consiga passar de uma forma sustentável, né, para as próximas gerações, né? Então, aquilo que a gente faz dentro de casa, no âmbito da nossa família, que é passar essas memórias para os nossos, né, filhos, sobrinhos, netos, enfim, isso vai acontecer agora numa escala um pouco maior que a escala do município, né? Então, a história que é nossa, da nossa família, vai poder ser passada adiante através de um museu, através de uma instituição que a gente pretende que seja nossa, né? Que não seja de um ou outro, mas que seja nossa. O MIS vem muito nesse sentido. Além disso, a gente tem também colocado outras pautas e seguido com outros tipos de ações dentro da Secretaria.
em prol do nosso patrimônio cultural. Uma delas que a gente está ainda, vou falar em primeira mão aqui agora, que a gente está fazendo, mas que a gente também pretende trazer a público, é uma revisão da nossa legislação de patrimônio cultural, que é muito importante. Inclusive eu, quando estava no conselho, né, é uma coisa que eu colocava insistentemente no conselho que deveria ser feito, e recebi um presente disso estar agora comigo, né, e eu poder começar a fazer essa revisão, essa construção, e muito em breve a gente vai colocar isso ao público também, para que as pessoas possam opinar quais são os seus anseios, quais são as suas demandas em relação ao nosso riquíssimo patrimônio que a gente tem aqui, que a gente precisa preservar de diversas formas, né? Além disso, a gente tem um calendário da nossa secretaria durante esse ano de 2026, que alguns dos eventos vão contemplar a nossa área, né, a temática do patrimônio cultural. Então, a gente tem algumas exposições que estão para ser anunciadas aí em breve, que vão estar aqui nesse espaço, nesse centro cultural. A gente vai ter também em agosto o primeiro seminário da memória, né, e da história de Barra do Piraí. Então, a gente pretende organizar esse seminário para reunir as pessoas que pensam sobre essa temática, que têm pesquisas, que são curiosas, né, sobre isso, para a gente debater o nosso patrimônio. E também a gente está prevendo para dezembro uma grande mostra, né, e um outro evento para reafirmar o nosso patrimônio cultural. Então, a gente tem essa agenda que vai ser divulgada nos próximos meses, também em prol do nosso patrimônio. Além disso, dentro da Política Nacional Aldir Blanc, a gente também tem a seleção de projetos que são relacionados à temática do patrimônio cultural, né, preservação e tudo mais. Então, são projetos que são selecionados, são colocados, né, são executados visando a preservação do nosso patrimônio. Então, a gente vê que em pouquíssimo tempo a gente já conseguiu meio que se organizar mesmo para poder ter uma ação efetiva em prol da preservação do nosso patrimônio. Hoje, dia 27 de janeiro, é comemorado o Dia Internacional do Conservador Restaurador. E foi por isso que a gente decidiu fazer esse evento nessa data, né, prestigiando esses profissionais, né, que são as pessoas que vão lá, estudam e têm uma habilidade mais técnica para poder lidar com esses acervos, mas, sobretudo, prestigiando as pessoas que estão aqui, muitas delas hoje, que são guardiães de acervos importantíssimos para a cidade e que estão também cumprindo aí um papel de conservadores, restauradores ao longo do tempo, preservando a história da nossa cidade. Sem mais delongas, né, acho que eu vou passar a palavra para a Pamela, mas, sobretudo, né, o que a gente quer aqui hoje é conhecer esses guardiões, essas guardiãs, esses mestres, essas mestras que estão detentores, né, dessa riquíssima memória e história da nossa cidade, para que a gente possa construir coletivamente, de modo participativo, o nosso Museu da Imagem do Som. Obrigada. Antes de passar a palavra, eu queria te pedir a gentileza só de fazer menção a algumas coisas que acabei não mencionando. Primeiro, agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura, o Christian Vasconcelos, o Luiz Caiá, a Juliana, que não está aqui hoje, todo mundo que tem trabalhado muito nesse processo. Agradecer também ao Helder Cardoso, que está trabalhando nesse processo conosco, né? E, bom, fazer essa referência, esse agradecimento aos profissionais. Eu esqueci a segunda coisa que eu ia falar, que você falou bem. Depois eu lembro, esqueci mesmo. Esqueci. Depois eu vou lembrar. Mas, Pamela, queria que você pudesse vir aqui ao palco para a gente dar início à dinâmica de hoje de apresentação do plano, beleza? Bem, boa noite a todas as pessoas presentes. Agradecer, né, a participação de vocês, né, a disponibilidade de estarem aqui nessa segunda-feira nublada, nessa terça-feira, nublada, junto com a gente. Como o Gabriel comentou, meu nome é Pamela de Oliveira. Eu sou museóloga, formada pela Unirio, e também sou doutora em Memória Social pela mesma universidade. E também queria apresentar as outras colegas que estão nessa equipe junto comigo, né, representadas pela empresa, como o Gabriel comentou. A Carolina Rodrigues Ramos, que também é museóloga, especialista em História da Arte, tem uma longa atuação também
na área dos museus, na área de gestão de museus, né? Foi diretora do Museu Histórico e Artístico do Maranhão por alguns anos, então tem uma larga experiência também nesse processo de planejamento estratégico em museus. E a Natália Bezerra, que também é museóloga, também museóloga e mestre em museologia, e também tem um MBA em gestão de museus. Então, a gente, né, enquanto equipe, se complementa nesse trabalho, né? Então, pensando nas questões de memória e pensando nas questões relacionadas à gestão de museus também, mais diretamente. Também temos na nossa equipe Helder, que está aqui, né, com a gente, como nosso ator local, que está aí articulando junto com a gente, né, nesse trabalho da museologia. Agradecer também, Helder, pela sua participação. Bem, e aí a ideia, né, dessa apresentação de hoje, como o Gabriel comentou, e Jéssica também, né, a gente... eu gostaria de trazer algumas informações, alguns dados sobre essas etapas que a gente vai ter agora pela frente, mas principalmente nós gostaríamos de ouvir vocês, né? Então, fazer esse espaço também um espaço de escuta, de oitiva, né? Então, se tiverem dúvidas, questões, né, para serem colocadas, vai ser um prazer, né, ao final da apresentação, a gente conversar. Então, trazendo um pouco, né, para esse histórico do museu, né, antes da gente pensar no que é um museu da imagem e do som, a gente tem que pensar no que é o museu em si, né? Então, o museu é uma instituição de memória, né, uma instituição... a gente, enquanto profissionais da museologia, a gente já fez muitas definições sobre o que é um museu, mas não quero deixar vocês com sono, porque a luz está baixa, então eu não vou fazer isso. Vou trazer só algumas informações sobre esse processo de definição, porque é uma coisa muito importante a gente definir o que é, né, esse espaço, que é um espaço de memória. Então, só para vocês terem um conhecimento, né, assim, sobre esse processo, nós, profissionais de museu, nós nos debruçamos sobre essas definições por muitos anos, de uma forma de discussão coletiva. Inclusive, recentemente, há 3 anos, a gente teve o lançamento de uma nova definição de museu. Então, trago essa informação para que vocês entendam também que até a ideia de museu está em constante atualização e movimento, porque o museu não é uma instituição estática, fechada, parada, ou lugar de guardar coisas velhas, né, como diz a música, né? O museu, pelo contrário, pode ser um lugar de movimento, de presença, né, de participação também. E, recentemente, a gente teve essa atualização do conceito de museu, que, para além da ideia de preservar, de comunicar a cultura e a memória, né, das sociedades, o museu, essa definição ganhou novos contornos também, incluindo algumas ideias muito importantes para os tempos atuais, que é pensar a questão sobre a diversidade cultural, que é pensar principalmente a questão sobre a participação das comunidades nas decisões que são tomadas dentro dos museus. E isso é o que a gente está fazendo aqui hoje também. Então, o campo da museologia no Brasil, ele é muito à frente, comparado inclusive com museus na Europa, né, com os sistemas de museus de outros espaços, os que a gente costuma achar que estão mais avançados do que a gente. E, na verdade, é o oposto. A gente está pensando muito à frente sobre essas questões de participação comunitária, muito antes também do que outros centros de cultura, como, por exemplo, a Europa. Então, essa política de museus, como o Gabriel comentou, né, que se consolida a partir da criação do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, ele vai trazer uma série de regulamentações e legislações que vão apoiar o campo dos museus e que também vão contar com essa ideia de participação das comunidades. E aí queria trazer, né, depois desse breve histórico, a gente pensar o que é então esse Museu da Imagem e do Som. Bem, o nome já traz algumas pistas para a gente, né? A ideia de imagem tem uma relação muito grande com a preservação dos bens culturais em formato audiovisual, seja, no caso, né, fotografias, ou seja, memória, imagens em movimento, né, como, por exemplo, a partir dos filmes. Mas a gente também
esse museu também é responsável por preservar, né, documentos com base sonora, né? Então, as fitas cassete, todas aquelas que a gente cresceu, né, em casa, com os LPs, né, todo esse material também é um material passível de estar dentro de um museu da imagem e do som, né? Essa tipologia de museu ela foi muito comum no Brasil nos anos 70 e ainda existe, né? Até hoje ainda é uma instituição muito presente, né, no campo museal. Por exemplo, no Rio a gente tem o Museu da Imagem e do Som, que é um museu, um dos mais antigos, né, do último século, né, um museu com uma relevância bastante grande, principalmente em relação à preservação dos depoimentos das grandes figuras da música brasileira. Então, esse é um ponto importante também para a gente pensar nesses documentos sonoros, que não são apenas, por exemplo, fitas ou discos, né, mas também depoimentos dessas figuras relevantes para o campo da música, no caso do Museu da Imagem e do Som do Rio, e que aqui a gente pode também pensar em uma linha de colecionismo, né, para esses depoimentos também, né, dos guardiões e guardiãs da memória daqui de Barra do Piraí. E aí trago alguns marcos sobre esse processo do plano museológico, né, para a gente entender como isso se consolida. Então, a partir de 2009, né, com a Lei 11.904, se estabelece então o Estatuto de Museus, né, que traz também a obrigatoriedade da elaboração, implementação e atualização desse documento que é o Plano Museológico. Então, todos os museus brasileiros deveriam ter planos museológicos. Isso ainda está em processo, né? Essa lei de 2009, né, como vocês podem ver, mas isso ainda está acontecendo, digamos assim, né? Essa regulação, né, dos museus com plano e sem plano não foi adiante, né? Então, mas a gente tem essa legislação e ela é muito relevante porque ela também institui a forma como os museus devem trabalhar, né, no Brasil. E essa regulamentação ela veio a partir de um decreto posterior, de 2013, que é o 8.124, que vai regulamentar essa noção do plano museológico e esse documento. Então, o plano museológico ele é esse principal documento e instrumento de gestão dos museus brasileiros. É uma ferramenta de planejamento estratégico e ele vai pensar em todos os níveis de atuação do museu, desde as estratégias até a parte prática, onde vai a mão na massa mesmo. Então, esse documento ele não é algo para ficar na gaveta. Pelo contrário, ele é algo para ser usado no dia a dia do museu. Então, a equipe gestora, mas também a sociedade civil, vai ter acesso a esse material para entender, opa, peraí, tem uma coisa aqui que está sendo planejada e que não está sendo cumprida, né? Então, é uma forma da gente coletivamente assumir as responsabilidades do que vai ser feito a partir dessa instituição que está sendo criada. Então, o plano museológico ele é um documento que deve ser atualizado, né? Não é que a gente vai criar um plano museológico e ele vai dar conta do museu para o resto da vida dele. Pelo contrário, normalmente a gente cria planos pensando em um período de tempo. Então, por exemplo, um plano museológico que dê conta de 2027 a 2030, né? E aí, a partir desse momento, se pensa uma atualização desse plano. Então, olha-se novamente para esse documento, e é um momento também de análise dessa nova conjuntura, para entender o que se pode ser alterado, o que funcionou, o que não funcionou. Então, esse é um documento vivo e que vai dar conta desse planejamento em todos os âmbitos. A gente está, né, no momento, agora, nessa etapa 1, desse processo do plano museológico, né? A etapa 1, ela envolve o desenvolvimento de um diagnóstico sobre o museu, né? No caso, como esse é um museu que ainda não foi estabelecido, a ideia é que a gente faça um diagnóstico
da área como um todo, né, dentro da cidade, entender onde estão os acervos, que é um mapeamento que já está sendo feito e do qual a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas também pensar algumas questões conceituais para esse museu, como qual é a sua missão, aonde esse museu quer chegar, ou seja, qual é a sua visão, quais são os valores que sustentam a atuação desse museu, quais são os objetivos estratégicos dessa instituição. Então, esse momento é muito importante porque é ele que vai dar a base conceitual para as definições que vão vir nas etapas seguintes. E aí que eu demarco a etapa 2, que é a etapa de definição dos programas, mas a gente também tem uma terceira etapa, que é a posterior, que é de pensar os projetos, ou seja, de pensar de que forma a gente põe em prática isso que está sendo planejado por meio do plano museológico. Bem, a metodologia que a gente estabeleceu para esse trabalho aqui foi a definição de grupos focais, ou seja, entender quem são essas pessoas que podem colaborar com a construção desse documento. E, bem, são vocês estão aqui com a gente justamente para entender, né, para trazer para a gente essas informações, e a gente está muito interessado também em ouvi-los, né, nesse sentido. Então, uma outra etapa que também está sendo feita aqui hoje é esse encontro presencial, a elaboração de um formulário de consulta com perguntas geradoras que podem trazer reflexões sobre o interesse de vocês para esse processo, do qual a gente vai falar mais adiante, e a pesquisa dos acervos e pesquisa de públicos potenciais, que também já vai estar iniciado agora com esse formulário. Como eu comentei, essa etapa 1 do plano, ela vai ser responsável por fazer a caracterização do que é esse museu. Então, o que é esse museu, para que ele serve, para quem ele serve, aonde ele quer chegar. A gente está respondendo perguntas básicas, né, sobre esse processo, sobre essa instituição. Essas definições conceituais, como eu comentei, elas não são só reflexões. Elas têm que ser passíveis de serem colocadas em prática numa etapa posterior, que é a etapa 2. Então, como comentei, né, quais são os objetivos que essa instituição pretende alcançar, a partir de quais valores, né? Então, o que são esses valores, né? Então, por exemplo, acessibilidade universal é um valor que pode ser considerado para uma instituição de museologia, para uma instituição museológica e como uma instituição de cultura de maneira geral, né? Ou seja, o acesso a todas as pessoas, independente, né, de qualquer barreira, seja ela física ou atitudinal, né, ou a partir de algum preconceito. Então, a acessibilidade, por exemplo, é um valor relevante para esse museu, pode vir a ser, né? Por exemplo, a transparência, ou seja, a forma como o museu se coloca perante a sociedade é de uma maneira a permitir que todos entendam como esses espaços foram dados, né, os usos dos recursos. Então, tudo isso vai estar colocado aqui nessa base conceitual. Como disse mais uma vez, não como uma ideia estática, mas como algo que possa ser colocado em prática de fato. A etapa 2, ela vem um pouco mais à frente. Ela vai trazer a especificação e a delimitação das frentes de atuação desse museu. O que isso significa? Vai ser um momento que a gente vai definir, por exemplo, né, no programa institucional, que é o primeiro dentro dessa estrutura que é proposta pelo Instituto Brasileiro de Museus. Quais são as relações que esse museu vai ter com outras instituições que já existem na cidade, ou seja, essas relações institucionais, né? Ou, por exemplo, um programa de gestão de pessoas, que vai indicar uma estrutura mínima de pessoal para que esse museu possa existir, né? Ou, por exemplo, um programa educativo que vai fazer uma série de ações para trazer e possibilitar a mediação entre os públicos e esses acervos e esse museu. Ou, por exemplo, o programa de acervos, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é pensar, por exemplo, o que esse museu vai ter no seu acervo, quais são as linhas de colecionismo que esse museu pretende cumprir, né? É um pouco mais amplo do que isso, mas trouxe apenas como alguns exemplos para vocês. A gente
no segundo momento, vai entrar um pouco mais nesse processo, porque ele é maior do que parece aqui, que é só uma pincelada. Bem, e aí nesse sentido, a gente elaborou, né, a equipe de museologia, junto com a equipe da secretaria, um formulário para a gente conseguir sistematizar essas informações. Então, o primeiro momento é o de coleta dessas informações. Já vai estar disponível aqui para vocês um QR Code, mas depois, posteriormente, também vai ser divulgado e compartilhado por e-mail, né, esse link. É muito importante que vocês participem. Esse formulário ele vai estar aberto por um mês, então, começando hoje e encerrando em 27 de fevereiro. E é muito importante porque a partir desses interesses de vocês é que a gente vai também elaborar essa base conceitual, essa primeira etapa. Então é muito bom e muito importante que vocês divulguem também, entre outros parceiros e com outros parceiros, esse formulário para a gente poder ter múltiplas vozes, né, e poder participar de fato, né, conseguir que a participação seja feita aqui por meio dessa consulta. Então a ideia é coletar e reunir essas sugestões da sociedade para a construção desse documento que é o Plano Museológico. Então nesse primeiro momento a gente tem a coleta dos dados, como comentei, né, por meio do formulário. É um formulário simples, vocês vão ver algumas imagens dele na sequência. No segundo momento, a gente faz a análise desses dados e a sistematização deles, né, para entender justamente, né, os principais interesses, né, quais foram os pontos mais colocados, os menos colocados. Né, a partir disso, a gente vai fazer essa outra etapa, que também é o diagnóstico. Então aqui trouxe uns prints de tela desse formulário, só para vocês verem como é a carinha dele, né? Ele tem perguntas fechadas, como essa que está aqui no lado direito, ou seja, onde vocês vão poder selecionar opções, mas a gente também fez algumas perguntas abertas. Isso significa que vocês vão poder também escrever os seus interesses, né, com as suas próprias palavras para esse museu, né? Então, assim a gente consegue ouvi-los de formas diferentes também e reunir essas informações de uma maneira também que a gente consiga coletar esses dados futuramente. Então, uma parte importante desse formulário é a gente também fazer um mapeamento desses acervos que já existem na cidade, né, e que estão sob a guarda de pessoas físicas, né? Helder está sendo uma pessoa importante aí nesse processo, junto com a gente, né, já de trazer o mapeamento desses acervos, e a gente gostaria também de ouvi-los, né, nesse sentido, se vocês possuem algum material, né, que possa ser de interesse para a construção dessa memória, né, de uma narrativa sobre a memória de Barra do Piraí. Trouxe aqui alguns exemplos apenas para a gente imaginar o que seria isso visualmente, mas não foquem apenas nisso, né? Então, essa memória ela não vai estar só em fotografias, né? Ela pode estar em documentos, em cartas, em certidões de nascimento, né? Em todas as séries de documentações que podem ter sido geradas ao longo do tempo. Como comentei também, em relação aos depoimentos, né, isso também a gente pretende que seja uma linha de colecionismo desses acervos. E, mais uma vez, né, acervos sonoros, acervos de audiovisual também podem ser bem interessantes, né, para esse museu que tem essa função justamente de preservar a memória nesses formatos. Aqui nesse QR Code, né, se vocês apontarem a câmera do celular para ele, já abre diretamente o formulário, mas fiquem tranquilos, isso vai ser enviado e divulgado depois também. Então, depois isso vai ficar disponível. Podem aproveitar agora, já vejo alguns celulares levantando, mas a gente, né, pretende divulgar depois também. E como comentei, né, essa é uma etapa de participação de vocês, então
E acho que é importante destacar uma coisa, assim, nem todo museu nasce disso. Apesar de ter uma legislação que verse sobre isso, infelizmente nem toda instituição museológica ela nasce com essa perspectiva de ouvir e de construir coletivamente. Então, acho que é muito importante aproveitar e abraçar essa possibilidade, essa oportunidade também, porque eu acho que isso, dessa forma, tende-se a construir algo muito mais presente na vida da população, né, e vivo também, né, nesse sentido de algo que é de participação e de coletividade também. Aqui no final deixo também esse e-mail, né, caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao formulário ou em relação a esse processo de construção do plano museológico, fiquem à vontade para escrever para a gente. E é isso, é um momento de ouvir, né, mais do que de falar. Acho que eu falei até um pouco demais, então queria abrir agora para perguntas, enfim, gostaria de ouvi-los também, né, para a gente poder continuar aqui aberto ao diálogo. Obrigada. Então, gente, como eu disse, eu acho que passamos aqui pelas etapas do plano. Como a Pamela bem disse, eu não sei se nem todos, acho que poucos museus nascem, né, num processo de escuta, de participação social, e essa, de fato, foi o nosso plano desde o princípio, e ao mesmo tempo com esse trabalho técnico, né, que você, enfim, a empresa, toda a equipe está realizando. É isso, né? Quem está aqui, tenho certeza que adora acervos, adora museu, né? Está aqui interessado nisso, mas existem os museólogos que sabem muito mais do que a gente sobre a técnica, né, de preservação, tudo que envolve um museu. Um museu não é um investimento barato, então é isso, né? Um investimento que demanda de fato recursos humanos qualificados e equipamentos, né, próprios para digitalização, preservação, tudo que envolve o próprio espaço, né, físico. Mas sem isso aqui a gente tem a convicção de que não adianta a gente ter a ideia de museu, construir um lugar e chamar de museu e pronto, acabou. E o ponto principal disso, né, porque o Museu da Imagem e Som tem uma história particular, que não era isso que eu ia falar não, mas eu vou contar. Quem não sabe, eu trabalho também com cinema e surge um pouco assim essa ideia dessa característica, né, essa tipologia do museu, da imagem do som, por conta de um documentário que eu produzi aqui, que é o Entroncamentos, sabem disso, né? Muita gente aqui participou e sou muito grato a isso, a equipe participou do filme, mas a gente, ao longo da pesquisa do filme, se deparou com muitos acervos particulares, que estavam, né, se perdendo e tudo mais, e a gente acabou encontrando alguns acervos assim, e entendendo que havia muito mais, e que depois a gente foi descobrindo que de fato existia muito mais, e nesse caso do filme, acervos fotográficos. E aí, ao longo do tempo, por exemplo, aí a Pamela me desculpa, mas talvez vou colocar questões que tecnicamente não sei como é que a gente vai resolver, mas, por exemplo, quando a gente chega aqui na estação, na secretaria aqui, a gente encontra alguns livros, por exemplo, da ferrovia, que estavam lá nos galpões, no chão, enfim, largados, e que são, por exemplo, diários da delegacia que funcionava aqui, né? Então, são livros da década de 40, 50, que estavam lá simplesmente largados e que compõem a memória da nossa cidade e a memória do Brasil, né? Um trocamento ferroviário importante que continua a ser aqui. E a gente começa a se deparar com uma série de documentos. E aí, essa aqui é uma provocação, eu fico brincando com a Pamela, né? Que quanto mais a gente vai falando do museu, mais vai aparecendo, né, esses acervos. E são acervos muitas vezes que deveriam ser, né, estar sob a guarda do poder público e que foram simplesmente descartados, assim. Então a gente começa, muitas pessoas, né, de determinados lugares, instituições, começam a procurar a gente, tem aqui e tal. E é um grande desafio também da gente estar aqui ouvindo vocês
e como que a gente constrói uma expectativa também em torno do que vai ser esse museu, do ponto de vista da viabilidade mesmo, né? Então, isso que a Pamela fala do programa de acervos que acervos esse museu vai ter. Porque eu, por exemplo, tenho ideia de uma série de tipologias, né? De tipologias. Fico imaginando, por exemplo, a gente tem bandas centenárias aqui na cidade que possuem, por exemplo, partituras, né? Então, o Museu da Imagem e do Som, né? A gente tem aqui um representante aqui de um comércio, por exemplo, de instrumentos, por exemplo, né? Então, como que a gente tem uma série de materiais que a gente nem supunha que seria importante, mas que compõem a memória da nossa cidade. A Pamela falou do Museu do Rio, né? Do Estado do Rio, que vai agora, inclusive, né, ser inaugurada a nova sede ali em Copacabana, onde era a boate ali, está para inaugurar esse ano. E é um museu de 68, se não me engano, né? E que um dos elementos ali do acervo do MIS do Rio é o último depoimento do Antônio Cândido, por exemplo, do Almirante. E que eu acho que talvez seja o único, né, que tem a voz dele, assim, e que eu me deparei em outro projeto também de filme que está no MIS, assim. Então também, como que é um museu que não só guarda a memória, mas também produz memória, né? Então, essa ideia que a Pamela também falou, acho que a gente tem que considerar bastante, que a gente vai apostar num programa que produza acervo, né? A gente vai fazer depoimentos de pessoas, né, que detêm a memória da cidade e que isso vai fazer parte de um acervo que vai ser disponibilizado. Como que vai disponibilizar, né? Então, e para vocês terem ideia, né, a gente estava conversando antes ali, porque parece que agora com o digital a gente resolveu tudo. Então a gente digitaliza tudo, está lá guardado. Pelo contrário, né, o suporte digital é muito mais arriscado de se perder e é muito mais caro de se manter, né? Então, assim, estou entrando em alguns detalhes que eu acho que são importantes para também atinar vocês, assim, né, mas eu tenho lá uma coisa tal que é interessante, beleza, mas tem outras coisas que a gente nem imagina que possam fazer parte de um acervo, né? E que esse é o momento para a gente decidir juntos o que esse museu vai guardar. Vai guardar os cartazes lá do cinema, né? Eu acho sensacional. Vai guardar, né, os programas que foram gravados aqui, né, ao longo das últimas décadas que tinha ali no VIX e tal. Então, acho que assim, as possibilidades são muito grandes. Eu fico, né, a gente fica sonhando muito, a gente fica elaborando o que a gente deseja e quer fazer, a gente vai trabalhar para isso, mas também, ao mesmo tempo, tem um processo processo técnico, né, de preservação que não é tão simples e que a Pamela está aqui para dizer não, para dizer que, peraí, como que a gente faz, qual é o método, qual é o protocolo, e tem encerrando, que eu acho importante falar, a gente não está aqui para dizer que esse acervo está aí, a gente quer para a gente e pronto, acabou. Na verdade, é mais complexo que isso, porque muitas vezes são acervos fotográficos, por exemplo, que têm autoria e que tem direito autoral, propriedade intelectual, né, envolvida nisso. Então tem também uma dimensão jurídica importante, né, de cessão desses acervos, né? Vai ficar sob a guarda, né, a foto original ou só o digital, uma série de questões que não está definido. Na verdade, a gente precisa definir em conjunto. Então tem uma série de detalhes que eu acho importante já ir adiantando o que a gente considera importante. Mas é isso, a gente quer passar a palavra aí para vocês. Vamos lá? Pega o outro microfone. Eu não consigo. Não? Boa tarde, meu nome é Leda, eu estou agora com 82 anos e nós estamos há 10 anos tentando salvar um patrimônio de bairro do Piraí, que é aquela casa que fica na Rua Angélica, que pertenceu ao Barão do Rio Bonito. E nós estamos ali investindo há 10 anos, conforme eu falei, começamos em 2015, nós já vamos para 11 anos. E sozinhos, tentando fazer aquilo. Meu filho, que é o visionário, porque por mim não entraria nessa nunca, ainda mais pela minha idade. Mas ele começou com essa
Nós temos que pegar isso, nós não podemos deixar isso acabar. O casarão está caindo e ali já foi várias coisas, inclusive parece que o Joaquim de Macedo já funcionou ali, já teve várias, inclusive foi ali muita coisa. Você já deve lembrar daquilo. Ele continua de pé, graças ao nosso empenho. Só que eu já estou ficando cansada disso. E a gente tem pedido muito para que seja tombado aquilo ali. Foi tombado somente uma loja. Porque você tirando o IPTU já dá um respiro. São 4 lojas. A parte de cima já está pronta. 2 lojas também, mas tem uma que ainda não. A parte de cima, inclusive, tem um acervo muito bonito que vocês nunca devem ter ouvido falar nessa pessoa. É o Nelson Porto. Quem já ouviu falar em Nelson Porto aqui? Você sim. Nós temos uma quantidade grande de quadros dele, que esse meu filho, ele compra quadro de tudo. A parte de cima tem uma sala cheia de coisa. O que ele pretende fazer? Não sei. Ele junta aquilo tudo. Se vocês quiserem ver lá os quadros do Nelson Porto, pode me chamar na loja Mascote, que eu levo com o maior prazer. Qual é a intenção de eu ter vindo hoje aqui? Pedir o tombamento daquelas lojas que faltam. Estou lá com uma dívida imensa, porque eu já fui à prefeitura, já conversei, já pedi, mas a coisa está lá para a gente pagar. E como é que a gente vai fazer? Terminando com maior sacrifício. A gente só quer que se tombe aquilo ali. E vocês estão convidados a ir lá se quiser. Vamos lá ver os quadros do Nelson Porto. São quadros que ninguém, praticamente, pouca gente conhece. É um pintor de Barra do Piraí. Não sei se ele é um bom pintor, eu gosto da pintura dele. Então, eu estou aqui nesse momento pedindo a você para ver se resolve isso para a gente. A dívida está crescendo, está só aumentando. Não tem condições de pagar, infelizmente. Tá bom? É isso que eu queria falar. Eu gostei muito de ter vindo hoje aqui, de assistir a palestra. Achei muito legal. Foi muito bom ter vindo. E eu não vou falar mais, não. Se vocês quiserem ir lá conhecer as pinturas do Nelson Porto, só me procurar na loja Mascote. Eu levo com o maior prazer. Agora, eu vim aqui pedir tombamento. Não posso pagar mais dívida nenhuma. São 11 anos que a gente está lutando naquilo lá. Eu agradeço muito a vocês, tá? Desculpa de eu estar trazendo esse problema. Você conhece. Você volta lá para você ver como está bonito agora. Tá bom? Obrigada. Sim, era o dono do É casal. o terceiro. Terceiro barão do Rio. Ele nasceu em Piabas, na Fazenda Floresta. Sim. E ele vem da... A família dele era muito próxima à corte e trouxe grandes benefícios para essa região. Aquele casarão foi dele, do Barão do Rio Bonito, terceiro barão. Tem até um E o marco. solar também, onde funciona o colégio, foi o solar dele. Onde funcionava o colégio, ele morava na fazenda, que atualmente é da família do... Eu não sei qual foi, eu não sou... Não, é aqui a fazenda do Ronald de Carvalho. Ronald, da Carla. Ronald, Da Carla. Agora, esse barão, a gente tem um marco dele lá ainda, até tem um pouco de mato na frente, JPF. Legal. O marco dele. Inclusive o trole que ele utilizou se encontra na fazenda ainda, É na Fazenda Floresta em Piabas. Obrigada. Deixa eu só aproveitar, então, a pauta da senhora. A gente, no início, obrigado, enfim, pela intervenção. A gente, no início, a Jéssica aproveitou para dizer
e falou em primeira mão mesmo, sem combinar, a gente teve uma reunião hoje, inclusive, a lei de patrimônio municipal, ela é muito, vou escolher as palavras aqui, mas ela não é tão boa, e não tão adequada às novas questões de patrimônio hoje em dia, até do ponto de vista mesmo legal e tudo mais. E o que a gente está trabalhando hoje é num novo marco legal do patrimônio que versa, inclusive, sobre a questão que a senhora falou. Então, mesmo com isso, mesmo com um processo de renovação ou de uma nova lei, esse caso específico a gente pode tratar mesmo antes dela, não tem problema nenhum não. Mas só para dizer isso, que a gente está trabalhando uma nova legislação que seja, inclusive, mais adequada para esses casos. A gente tem lá um acervo muito grande de coisas antigas da cidade. Maravilha, maravilha. Que é mania. Maravilha. Obrigado. Sendo cobrado, porque a lei, ela só abrangeu Sim, sim, sim. Porque o Sim, está inadequado. e a Sim. prefeitura de 4. Sim, sim. Então foi erro quando fizeram a lei Do- na prefeitura. Sim, exatamente. Está sendo cobrado direto. Toda semana tem notificação. A gente já teve um procurador, já teve vários lugares, já estão lá chorando, nervosa, não vão mais lá. E o procurador disse que ia resolver, que esse negócio era erro da elaboração da lei. A gente recebeu um negócio que não tem nada a ver e vai ter que pagar do mesmo jeito. Que bom que vocês estão aqui, que eu vou dar uma atenção especial a esse caso específico e a gente conversa sobre ele. Sim, sim. Meu nome é Roberto. Eu queria trazer algumas questões, talvez algo que possa valer como reflexão mesmo, enquanto estudante e enquanto profissional da área de educação. A primeira coisa, a gente fala muito sobre os barões, sobre os empresários, sobre princesas, e não que não seja importante, mas eu acho também, talvez algo que já esteja sendo pensado, mas falar sobre os povos originários dessa cidade. Quem estava aqui antes de Barra do Piraí ser Barra do Piraí? Né? Quais eram os povos indígenas que habitavam a região? Quais etnias de escravizados vieram para Barra do Piraí? Quem são os familiares? Quem são os remanescentes desses povos? Então, acho que é importante se pensar nisso, né? Pensar para além dos barões, para além dos empresários, pensar quem constituiu essa cidade antes de Barra do Piraí ser Barra do Piraí. Outra questão, enquanto profissional da educação, trabalhando em escola pública, eu infelizmente percebi que muitos alunos não tiveram nunca acesso à cultura, né? Seja por meio de museus, feiras literárias. Infelizmente, eles ainda têm um pouco essa visão, por falta de acesso, essa visão de que o mundo é aquele bairro em que eles estão, né? Então, acho que pode ser importante, eu creio que vai ter uma equipe pedagógica também no museu, mas pensar como que vai ser esse trabalho, né, para trazer essas crianças, não só enquanto alunos, mas enquanto moradores de Barra do Piraí, trazer algo que seja interessante para eles, trazê-los, né, para dentro do museu, não só enquanto alunos, mas que eles possam vir com os pais deles, que seja um lugar interessante, que seja um lugar agradável, que eles queiram estar dentro desse espaço. Também sobre a questão dos movimentos culturais de Barra do Piraí, né, falou a questão da UTEP, mas temos tantos outros, né, grupos de capoeira, grupos de dança de rua, de jongo. Como que esses grupos vão estar inseridos e participantes dentro dos museus? Através de palestras, através de apresentações, como que vai ser esse trabalho? E, por fim, né, como uma pessoa que se interessa pela educação inclusiva, pensar sempre em inclusão, né? Para crianças, pessoas autistas, não só crianças, mas abafadores de ruído, pensar como que vai ser estímulo visual para essas pessoas, acessibilidade através de rampa, escada rolante, elevador. Por exemplo, aqui eu comentei com a minha amiga, eu sei que por ser um prédio tombado, que tem todo um processo, não pode só colocar uma escada rolante, um elevador, eu sei que não é assim.
mas pensar como que vai ser feito isso para trazer acessibilidade para essas pessoas, placas descritivas em braille, intérprete de Libra, enfim. Tem sempre pensar nessas questões. É isso. Obrigado. Jorginho. Aqui, Roberto. Como eu sou escritor e tenho uma coluna no caderno especial sobre escritores antigos, escritores antigos e escritores novas. Então, complementando o que ela falou sobre a educação, eu acho muito importante, então, essa parte, falando do patrimônio, de toda a história do bairro do Piraí. Aí eu lembrei, a gente vai lembrar dos nossos escritores antigos e novos, falando do bairro do Piraí. Então, acho muito. E aí eu pensei também, como ela falou das escolas, todas as escolas de todos os bairros e de todos os nossos distritos, importante a parte, vendo a parte educacional de todos os bairros e distritos, incluir, entrar também nesse nosso museu, que o museu está sempre em andamento. Então, essa parte dos escritores e escritoras. Legal, Jorge. Uma coisa que eu esqueci, da dificuldade que só comentar uma coisa que eu esqueci. Dentro da BNCC, os professores precisam trabalhar a questão do patrimônio histórico, material da região, né, da cidade. E queria comentar o quanto que é difícil para os professores terem acesso a documentos, por exemplo, da formação do bairro em que eles trabalham. Enfim, quanto que é difícil. Então, acho que pode se pensar também em facilitar ali a vida do professor também, que é muito difícil achar documentos, enfim, sobre essa parte, né, da BNCC. Enfim, é só uma observação. Achei que você ia... Desculpa. Olá, boa noite a todos. Me chamo Roberta, também sou professora. Não atuo em Barra do Piraí, atuo em Valença, mas estou muito feliz de estar participando desse momento e ver a linha histórica lá embaixo do trem, né? O trem Barrinha, como eu conheço, como eu escuto muito falar de história inúmeras que meu avô me conta. Eu gostaria de saber também se há projetos ou planos para falar das antigas fábricas de Barra do Piraí, a Martuchello, né, pai? Martuchello que foi tão importante para essa cidade, quantas outras, a fábrica de fita que hoje atua o Bramil, supermercado, né? Então, tem muita história que eu gostaria de conhecer da minha cidade. E não só isso, Barra do Piraí, por muitos anos, foi o maior entroncamento ferroviário da América Latina. E como que nós perdemos isso? Não sei dizer. Então, são muitas perguntas e talvez pontapés iniciais para que esse museu também pense sobre, né? E aí, pensando quando vocês estavam expondo, né, pessoas que podem estar auxiliando, eu gostaria de falar sobre a professora Cláudia Cristina Cardoso, uma professora de artes. Hoje, se não me engano, ela está diretora do CIEP 310 na Química. Em 2012, ela propôs um trabalho para nós de fazer fotografias, né? Então, íamos até os prédios antigos, as casas antigas, tirávamos fotos, porque ela tinha com ela as fotos antigas também, e aí faríamos esse paralelo. E aí, nesse trabalho, nós descobrimos que a Tarsila do Amaral passou por aqui e fez um croquis aqui. Isso, da estação ferroviária de Barra do Piraí. E aí fizemos esse trabalho, fomos apresentá-lo em Valença, depois apresentamos na Praça Nilo Peçanha, e as pessoas que passavam por nós falavam pra gente, né, cadê o abaixo-assinado? Eu falei, mas pra quê? Para reabrir o prédio da estação, pra gente ver isso. Eu falei, não, a gente não tá aqui pra isso. Não, mas a gente pode criar isso em 2012. Em 2026 eu estou aqui dentro, vendo esse prédio nascer de novo, né?
sendo devolvido à população barrense. Então, é uma pessoa que eu acho que ela pode muito auxiliar. Acredito que ela tenha essas fotos da gente rodando na rua, da gente apresentando para a população. Então, acredito que ela possa ser uma chave bem importante, até mesmo por todo esse projeto que ela fez conosco, da Tarsila do Amaral, que passou por aqui. Tá bem? Obrigada. Oi, boa noite. Eu sou o Lucas, mais um professor, né? Três na fila seguida, assim. Eu tenho uma pergunta, gente, assim, até é uma coisa que eu sempre pergunto, porque eu acho que é importante a gente já estabelecer daqui, desse ponto para o ponto futuro, né? Porque o museu não é uma coisa que a gente vai abrir agora e daqui a pouco vai aparecer um chefe de executivo novo com umas ideias bem paçoca e vai falar que vai fechar. Nós passamos certas coisas recentemente por isso, né? E por isso que nós constituímos o conselho tem uma importância muito grande hoje na cidade. Hoje tem o Gabriel representando a secretaria mais fácil do conselho existir, do conselho executar. Antigamente era muito mais briga. Mas a minha pergunta é bem técnica mesmo, porque nós tivemos uma reunião um tempo atrás e foi falado sobre a proposta do museu. Foi até declarado um valor substancial da PNAB que seria utilizado como recurso financeiro para fomentar o museu, e ótimo, mas assim, sabemos também que o plano é um plano finito, e a gente não quer que o museu seja finito, obviamente. Então a minha pergunta é, qual é a visão que vocês têm para um longo prazo de manter o museu, de fazer que o museu se mantenha, né? E de que ele seja algo sustentável mesmo, de forma de que ele não tenha dependência única e exclusiva do departamento público, do orçamento público. Obrigado. Tá, achei que você queria falar. Mais alguém? Você. A pergunta vai ser respondida dele? Pode falar. Aí a gente aproveita e faz uma tomada e depois abre de novo. Boa noite, meu nome é Gleison. Quando começou, né, a apresentação, uma das questões que passaram pela minha cabeça, né, já que foi dito que a comunidade vai ajudar na construção, né, antes da apresentação da Pândula, o que veio na minha cabeça é o que muda para a comunidade a partir disso. Só que ela respondeu que a gente vai construir e definir, de fato, o que vai ser esse museu. E a minha pergunta é se, imagino que sim, mas se eu estiver viajando, não é uma pergunta capciosa também que eu vou fazer, mas se existe a possibilidade de unir essa construção junto a uma iniciativa social. Por quê? Porque eu trabalho, eu e a minha família, a gente tem uma pensão, eu faço algumas entregas pela cidade, e assim, eu presto muita atenção nas coisas. E existem alguns eventos que acontecem aqui na cidade, que existem algumas figuras carimbadas, repetidas, né? Só que ao mesmo tempo que a gente vê essas pessoas nesses eventos, algumas delas a gente também vê na praça, algumas alcoolizadas, outras na fila da almoço ali da SOS, na Igreja de Santana. E complementando junto com o depoimento das pessoas aqui, né, eu acho que a construção desse acervo pode trazer uma oportunidade de reparação, né, e também compensação, porque tem pessoas que foram testemunhas dessa história, lógico que nós fazemos escolha, né, somos adultos, que foram testemunhas chaves, peças chaves dentro dessa história, e vocês vão perceber isso, né, que tem muitas pessoas importantes, que se você for ver, que ainda são vivas, né, que se você for prestar atenção, olhar bem o o trabalho que ela gerou para essa cidade, a recompensa que ela teve de volta, não casa muito. Então, assim, eu acredito que a construção desse museu pode trazer essa oportunidade, e se de fato realmente é possível conciliar essa construção da memória junto com um processo, talvez, de reparação ou de compensação para algumas pessoas que foram importantes aqui. É isso que ficou na minha cabeça, esse questionamento que ela começou a falar. Eu entendi que a gente ainda está escrevinhando algumas coisas, né, para ver como vai ser, mas eu creio que talvez essa
iniciativa pode casar e ainda incentivar, né? Porque existem muitas pessoas aí que têm uma história muito rica, né, para contar e às vezes a gente nem sabe, é só a gente sentar do lado e deixar ela começar a falar, que a gente percebe e fala, nossa, você realmente conheceu tudo isso, falou sobre isso. Enfim, acho que é essa a minha dúvida, né, minha questão. E ponto. Obrigado. Posso passar a palavra para a Pâmela, depois abre uma nova rodada. Bem, obrigada, gente, pelos comentários e pelas perguntas também. Eu fiz várias anotações aqui enquanto vocês falavam. Vou comentar algumas coisas, porque também não dá para comentar tudo nesse primeiro momento. Mas queria comentar o que o Lucas disse, né? A pergunta que você trouxe é muito importante, né? Como esse museu se sustenta a longo prazo, né? E dentro do plano existe um programa que faz parte daquela segunda etapa que eu apresentei para vocês, que é para pensar justamente em sustentabilidade. E isso se dá junto com a ideia também da gestão desse espaço, né? Mas em relação à sua preocupação sobre a durabilidade dessas ideias, né, de como isso se mantém, o plano museológico ele também tem essa função. Ou seja, como comentei, né, o plano ele normalmente abarca um período de tempo. Então, esse plano a gente ainda vai definir, né, mas digamos, né, ele vai durar de 2027 até 2032. Vou chutar aqui uma data. Claro que podem haver mudanças de governo, né, nesse período, mas o plano ele justamente ancora aquilo que ficou definido e aquilo que deve ser estabelecido, independente dos governos. É claro que a gente sabe que na prática essas questões são mais delicadas, né, mas de alguma forma o plano ele ajuda nesse sentido, entende? Porque a depender de como as coisas aconteçam, a gente tem um documento aqui para dizer, não, peraí, o valor desse museu, como a Roberta disse, é fincado na acessibilidade universal, ou seja, garantir que qualquer pessoa que chegue nessa instituição possa ter acesso, independente, né, retirando qualquer tipo de barreira física, oportunizando, por exemplo, tradução em Libras, oportunizando uma exposição acessível por meio de recursos táteis, né? Então, a partir disso a gente consegue ter esse chão, entende? É como se o plano museológico desse um chão para o que vai ser feito. E assim, né, é claro que existem essas variações, né, políticas, a gente, enfim, tem conhecimento sobre isso e experiências, mas é isso que eu queria dizer, assim, que o plano, ele de alguma forma tenta minimizar essas variações para dentro da instituição. Uma das funções dele é justamente essa. E aí queria comentar só mais uns pontos em relação, super interessante que a Roberta trouxe também, sobre essa experiência, né, da professora Cláudia, né? É muito interessante, assim, eu acho que essa vinculação entre as fotografias antigas e as atuais é um ponto de mediação, né, muito importante para pensar a educação e pensar a educação em museus também. Então, muito legal saber que essa iniciativa já estava acontecendo isso aqui há 10 anos atrás, como você trouxe, e com certeza pode ser uma ação super relevante também para o MIS no futuro. E Gleison, como você pontuou, né, como isso retorna, né, para a sociedade. E eu acho que existem várias formas possíveis disso retornar, e aí vou trazer só um ponto, né, até por uma questão de tempo para a gente poder ouvir mais gente. Mas eu acho que uma forma de reparação também é o reconhecimento, né? A partir do momento que a instituição reconhece e valoriza, por exemplo, a participação de uma pessoa na memória, na construção dessa cidade. Entende? Então, eu acho que existem muitas formas disso acontecer, mas com certeza o reconhecimento pode ser uma forma bastante interessante para pensar na atuação do MIS também. Só, antes de passar a palavra para o senhor, só também me avorar aqui a responder especificamente o que o Lucas falou, porque eu acho que de respeito à gestão pública e à gestão do museu. Que eu sempre também, a gente tem conversado há um tempo, e olhando para os museus, né, a gestão dos museus,
para o país, mas não só. Infelizmente, o orçamento público não dá conta disso. A gente tem que lutar pelo orçamento público, primeiro. Então, a participação social mesmo, é isso. E eu acho que consegue isso a partir da construção de um valor social do museu. Então, se o museu é algo que a gente não planeja e não pensa sobre ele antes de fazê-lo, ele vira um prédio empoeirado. É isso mesmo. E na medida que há os programas de formação, na medida que há os programas, né, de comunitários, não sei se deve, enfim, imagina, a gente pode criar um programa comunitário, como que o museu se relaciona com a comunidade do seu entorno, quais são as estratégias. A gente tem que pensar estratégias. Eu não tenho resposta, tomara que a Pâmela tenha todas as respostas, mas como que a gente constrói uma política comunitária do museu? Tem que construir isso. Agora, vamos sonhar, mas como é que na prática isso eu vislumbro? A gente tem instrumentos de incentivo à cultura que são muito importantes. Então, os empresários, eu acho que têm que ser convencidos e seduzidos a investir numa iniciativa como essa. Então, há iniciativas, a Pâmela me corrige se eu estiver errado, mas há iniciativas, por exemplo, de constituição de associações de amigos do museu, que é um instrumento que é uma associação privada, sem fins lucrativos, que você capta recursos para projetos do museu. Isso são mecanismos legais que devem estar previstos no Estatuto do Museu para ter instrumentos para trabalhar em torno da captação de recursos. Não tem uma resposta para você assim, para você sair daqui, o Gabriel garantiu que vai ter um recurso no orçamento, não tem essa resposta. Não posso dizer isso, porque não vai ser isso. A gente vai permanentemente lutar pelo orçamento. Mas, para além, mesmo que a gente tivesse a garantia de um orçamento constante, permanente, garantido por lei, é insuficiente também. Porque o museu não é um empreendimento barato, não é. Então, tem instrumentos para que isso ocorra. A gente, por exemplo, tem prospectado editais públicos, por exemplo, vou dar um exemplo, isso não quer dizer que vai acontecer, é um exemplo, mas bem possível. A FINEP, por exemplo, abriu um edital agora de apoio a acervos públicos, que seria o nosso caso. A gente já tivesse constituído o museu com acervos e tudo mais, que é para investimento em infraestrutura, investimento em pessoal. Então, assim, há formas. A equipe do museu precisa ser cobrada e ser acompanhada do trabalho de captação de recursos para o museu funcionar. E de parcerias. Então, se há empresas e há instituições que queiram, né, fazer parte dessa comunidade do museu, é importante não só para o museu e não só para a instituição, mas para a sustentabilidade do museu, né, sustentabilidade enquanto instituição e tal. E não sejamos inocentes também, nenhum museu hoje, alguns do mundo sim, né, mas no Brasil, e a maior parte deles não tem essa garantia que todos nós desejaríamos. Não tem, infelizmente. Mas a gente acredita nisso, né? Por isso que a gente está aqui nessa terça-noite. Então, estou falando isso sendo bem franco, porque vai ter um orçamento definido, frequente, maravilhoso para o museu. Não vai ter, mas a gente precisa prever estratégias de como captar recursos, de como tudo isso que eu falei. Então, buscando também responder um pouco do ponto de vista da gestão pública. Só complementando, achei que você fosse falar, mas não falou. A gente está pretendendo também prever esse museu como uma instituição científica e de inovação, né? E aí, prevendo digamos assim, esse tipo de ação do museu, a gente consegue ter outras entradas de recurso, né? Porque a gente produzir pesquisa dentro do museu é uma coisa contínua, que precisa de recursos para sempre, né? Enquanto a gente tiver material da cidade sendo produzido na cidade. Então, o museu sendo essa instituição também científica e se colocando dessa maneira desde o princípio, que é o que a gente está fazendo agora, as possibilidades da gente conseguir recursos para poder manter isso são muito maiores. Porque a gente entra num outro âmbito que não é um âmbito só da cultura, mas é da ciência, da tecnologia e tudo mais. De fato, obrigado pelo puxão de orelha, mas isso é muito importante. Não, mas é verdade, porque uma das características importantes da escolha dessa tipologia de museu da imagem do som é porque
novamente, é isso mesmo, né? Não vou falar besteira. Que o Museu da Imagem do Som, ele pode ser, deve ser, ele é previsto como uma instituição de pesquisa científica, de pesquisa aplicada, que é o termo correto. Então, para pleitear recursos do CNPq, FAPERJ, CAPES, enfim, obviamente precisa constituir, né, enquanto uma instituição que tenha essa equipe e que não precisa ser, inclusive, inicialmente remunerada. Pode ter um núcleo de pesquisa que são professores doutores, que são colaboradores, que vão pleitear recurso na FAPERJ, né? Então, e é o que acontece em outras instituições, mas o MIS especificamente, ele permite que tenha no estatuto dele, perante o IBRAM e tudo mais, a possibilidade de ser uma instituição de pesquisa, que é muito legal, inclusive para a educação, né? De produzir materiais a partir de pesquisas do próprio acervo. Então tem as fotografias, tem lá as fotografias, mas como é que a gente produz, né, a publicação, livros, pesquisas e tudo mais a partir do acervo que existe. Né? Falei pra caramba, desculpa. Estou muito feliz aqui com o Joel. Nós tentamos juntos, há uns 10 anos atrás, trazer para cá o Museu Heriberto Martins, na época o José Joaquim, secretário de Cultura, foi lá conversar com o Peri Ribeiro. A Yassanã esteve aqui na ocasião, inaugurando o Anfiteatro Espaço Cultural Heriberto Martins, mas infelizmente não conseguimos chegar aqui. Chegamos aqui na porta, aqui, não podia entrar, porque não existia nada disso. Então, ela foi lá no Santo Cristo, que é o berço onde Heriberto morou, e ele se considerava barrense. Né? Dizem que ele fez aqui a Ave Maria, teria feito aqui em Barra do Piraí. Falou, mas ninguém tem prova. Eu falei, mas você fala que mente também, que tem um quinto melhor. Lima do mundo, então fala que veio. Se alguém falar que não veio, não fala. Então acho que está faltando. Na verdade, Gabriel, a família Martins viria. Só que Paulo tinha uma viagem na quinta-feira, não tiveram como vir. Eu tenho apresentado a Pâmela alguns arquivos sobre. Eu achei interessante porque reviveu. Eu pensei, poxa, paramos na burocracia em 2009. Agora o Helder puxou lá do fundo do baú Nilo Chagas, não sei se é parente dele, não é isso? Que participava do Trio de Ouro, Dalva, Heriberto e Nilo Chagas aqui da Oficina Velha. E o Heriberto Martins, quando estava em Barra do Piraí, ele ia lá no Boa Sorte. Aí conseguimos que o Boa Sorte desfilasse pela última vez, homenageando Heriberto Martins, e o compositor, acho que nem sabia quem era Heriberto Martins, aí a Sanã, quando chegou, pô, esse cara devia conhecer meu pai há muitos anos, não, você vê a sensibilidade do povo brasileiro. Então nós temos isso aí na DVD, o desfile do Boa Sorte. Aí a Sanã propôs vir aqui, né? O Peri, infelizmente, já faleceu, e quem sabe a bola vai levantar de novo, trazendo Heriberto para cá, um dos maiores compositores da música popular brasileira. É isso que estou até emocionado. Pensei, bom, vai ser para a próxima encarnação, falei para o Zé Joaquim. Mas já estou vendo que vai ser para essa encarnação. Meu nome é Vera Silvia Camerano e eu sou uma das guardiães de um bom acervo fotográfico da cidade, que eu herdei do meu pai, Vinícius Camerano, e também do meu tio, Valmir Camerano. E esse acervo, a importância dele, para mim, também é de pesquisa, pesquisar sobre a história da cidade através dessas fotografias. O que aquela fotografia fala, o que ela mostra, né? Pesquisar os detalhes. E há pouco tempo eu estive participando, até junto com a Jéssica, de circuitos pela cidade, e a gente vê como que as pessoas não conhecem a história e o patrimônio da cidade. E a cidade possui um patrimônio riquíssimo, uma história riquíssima. Então, foi meu sonho, sempre foi meu sonho que isso fosse colocado em público, onde as pessoas tivessem acesso, porque a importância de a população conhecer a história da sua cidade, seja através de fotos, documentos, a importância disso, porque não se preserva o que não se ama. E a gente não consegue amar o que a gente não conhece, né? Então, eu acho que esse passo é importantíssimo e eu fico muito feliz de poder contribuir, de poder fazer parte desse processo. Vocês estão de parabéns com a criação desse museu, porque vai ser muito importante para a preservação do patrimônio da nossa cidade.
Bom, eu queria dar um depoimento afetivo e de contribuição. Afetivo é dizer que eu não estava nem planejando estar nesse encontro. Eu recebi o convite, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou uma barrense muito apaixonada por essa cidade. Devo a essa cidade toda a minha formação, devo muito a essa cidade aqui e fiquei muito emocionada aqui, porque eu morei aqui até meus 20 anos, 20 e poucos anos, e eu sou de uma geração, Vera também, que produziu e lançou nessa cidade grandes músicos, grandes artistas, pessoas ligadas ao teatro, à dança, à música. E a gente era muito articulado, no momento em que os moradores eram extremamente desarticulados e o poder público era extremamente desarticulado e contrário à nossa articulação. Então, eu vivi uma efervescência cultural nessa cidade e tudo que a gente sonhava era ter um espaço como esse para a gente se apresentar. E esse espaço nunca aconteceu. Esse lugar aqui onde eu estou pisando hoje foi onde meu avô trabalhou, foi onde meu pai trabalhou, foi onde meus tios trabalharam. Isso faz parte, assim, do DNA da minha família. E eu fiquei encantada com o depoimento dessa menina, daquele garoto, dele, porque é mais ou menos a minha sensação de que vocês me reencarnaram na minha juventude, fizeram o discurso mais bonito, reivindicando também o envolvimento das comunidades, reivindicando o envolvimento não só da elite da cidade, mas de todas as camadas sociais que são necessárias para a construção de qualquer projeto coletivo. Então, só para finalizar, eu queria dizer que nessa geração da qual eu faço parte, houve uma pessoa que foi um grande músico, um grande arquiteto, que foi um dos maiores lutadores para que isso aqui acontecesse, que se chama Josemar da Ressurreição Coimbra. Que ele não está mais com a gente, mas que eu também guardo um acervo não só afetivo, como material dele. Então, para finalizar, eu queria dizer que a minha contribuição é ceder parte do acervo que eu tenho afetivo de muita gente, da Central do Brasil, da minha família, talvez da primeira locomotiva, talvez do primeiro trem onde minha mãe viajava, que descarrilhou e revelou as cartas de amor que ela trazia de segredo com meu pai. E dizer para ela que onde eu vou no mundo, que as pessoas me perguntam de onde eu digo, eu sou de Barra do Piraí, o maior entroncamento ferroviário da América Latina. As pessoas riem, é engraçado, mas é de muito orgulho. Eu sempre falo isso, eu sou do mal. Aliás, no livro Quase Memória tem essa referência aqui. Então, por fim, eu acho que a minha contribuição aqui é oferecer um pouco do acervo que eu tenho, mas eu tenho alguma coisa. Participei do Festival de Música no Belprato, em que o Orivaldo foi jurado. A gente ganhou, mas eu não achei justo. Mas a gente queria muito aquele troféu, porque era para levar para o teatro, para o grupo de teatro. Então foi muito legal. E dizer que uma outra coisa que eu acho muito importante, que me angustia muito, que também seria a minha contribuição, é divulgar. Isso precisa ser muito divulgado. A cidade inteira precisa saber que vão criar um museu aqui, que cada um que tenha uma contribuição dentro de casa precisa trazer isso para formar isso aqui. Então, assim, a minha humilde contribuição é ajudar a divulgar e instigar as pessoas para que divulguem também. Sem a cidade inteira saber, não é possível, né, acontecer e reunir esse acervo tão precioso que pela primeira vez pode ficar num local seguro, abrigado, e que aí sim, juntando todas essas pecinhas, a gente tenha de volta aqui a importância e que a gente faça jus, como disse o companheiro lá no fundo, a memória de muita gente que contribuiu para essa cidade e que não precisa do aplauso, do mérito, ou talvez não precisa do retorno concreto, mas precisa, como ela falou, do reconhecimento. Então, eu queria mais uma vez lembrar o nome do Josemar Coimbra. Hoje alguém me falou na cidade, eu falei, eu estou indo a tal lugar, eles falaram, Coimbra vai ser representado? Eu falei, eu vou honrar a memória dele, que foi um grande músico, assim como Zé Lacerda, assim como outras pessoas dessa geração que contribuíram, e que a memória deles faça a coisa mais importante para o museu, gerar novos músicos, trazer a juventude para cá, fazer desse espaço um espaço de ocupação da juventude, de novos projetos, e que o museu não fique preso
no passado. Que o museu use o passado para construir o presente, o futuro, para ser muito vivo. Então, parabéns. Você quer falar? Não, vou falar com você. Só para lembrar a respeito do evento que a gente vai ter com o Marcelo, o Paulo Linhares, que ela falou pra cá. Beleza. Mas a gente vai conseguir? Vai conseguir. Prometendo coisa. Queria passar para você. O memorando foi encaminhado. O memorando foi encaminhado. A gente vai ter, o Cristian chamou a atenção aqui, sobre a sua fala, a gente vai ter dia 5 de fevereiro, evento comemoração ao dia dos povos originários. Eu não sei se o nome é esse, mas dia 5 aqui, da luta dos povos indígenas, dia 5. Questão de horário. Para a gente, né, da classe trabalhadora, Sim. dependendo do horário, fica assim, tipo, inviável. Qual é a proposta? Aqui, sabe, no final da tarde, início da Sim. noite. Não, mas nesse horário. No final de semana, no sábado. Isso vai Então, ser, tudo vai ser que a 19 gente, horas. só rapidinho sobre isso, é um parênteses importante. É um centro cultural, Rosemar Nunes Pimentel, mas que ainda não é um centro cultural, da forma que merece ser. Com uma programação, com uma equipe, inclusive, uma equipe permanente, né, de receptivos e tudo mais, como um centro cultural deve ser. Mas a gente está buscando ter atividades constantes. Uma delas é o Cineclube, que acontece todas as quintas às 19 horas. É algo que a gente está testando de dia e horário. A gente pode mudar também, não tem problema nenhum. Mas é algo que a gente quer manter como permanente justamente isso. Quinta-feira tem lá o filme. Então, toda quinta-feira tem. Essa quinta-feira, inclusive, tem uma sessão especial em celebração do Dia do Orgulho Trans. Que esqueci o nome do filme, estou péssimo de lembrar das coisas, mas vai ter uma sessão especial quinta-feira, às 19 horas. E exposições que a gente já está, como a Jéssica falou, de Cine Debate, obrigado. Exibição do documentário Meu Nome é Tiana, às 19 horas, em parceria com a Secretaria da Mulher, aqui, dia 29, quinta-feira, às 19 horas. Obrigado. E 29 agora, depois de amanhã. Então, você falou uma coisa do horário. Eu acho que esse espaço aqui não é pro forma, da gente dizer para participar, participe e tudo mais. Se a gente não escutar quais são as demandas, a gente não consegue aprimorar. Então, a gente sempre busca fazer os eventos a partir das 18, 19, chegou chegando, hein? Das 18 horas. Por isso hoje, inclusive, né? 18, começamos às 18h30. Então, é isso. Obrigado pela queixa e sugestão. Fazer só um comentário sobre essa questão do horário, porque essa é uma pergunta que está no formulário também. A gente justamente quer ouvir de vocês quais seriam os melhores horários para o funcionamento dessa instituição. Porque não adianta que a instituição fique aberta de 8 às 5 e não atenda, por exemplo, um público que está trabalhando, ou só funciona de segunda a sexta, não abre no final de semana, e aí quem está trabalhando não consegue visitar, né? Claro que o público estudantil é muito relevante, provavelmente vai ser a base do museu. Eu perdi totalmente a minha credibilidade agora, né, gente? Porque chegou aqui uma pessoa muito mais importante. Vou até ficar em pé para tentar voltar ao foco, até o meu próprio foco. Então, participem pelo formulário, porque até nessas questões, dessas informações, por exemplo, de horário, o que esse museu deveria ter de espaço, né? A Ieda comentou sobre essa vontade, né, de ter um lugar para reunir isso. Então, a gente, né, espera que esse espaço se consolide, mas a gente também quer ouvir de vocês o que vocês gostariam que tivesse nesse espaço, né? Não só em relação à acessibilidade, mas, não sei, talvez um espaço multiuso, onde as pessoas possam se encontrar, se reunir, os coletivos que já existem na cidade. Então, o museu, ele pode ser um lugar de vida, né, como comentei, assim.
e deve ser um lugar de vida, um lugar para ser vivido, não é um lugar para estar parado, é um lugar para ser visitado, para ser vivido de fato, né? Então, e o museu, quando ele vira isso, ele vira uma ferramenta de transformação social também, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que esse museu ele pode ser uma ferramenta que impacta, de fato, a vida dessas novas gerações que estão chegando, né? Que estão aí e que vão poder acessar essa memória e construir novas coisas e novos futuros a partir também desses acervos. Acho que não tem nem muita mais coisa para falar, né? Acho que as questões que foram colocadas aqui foram muito pertinentes para esse início de a gente pensar essa instituição, mas eu acho importante pontuar que essa construção do museu, na verdade, ela começou muito antes, quando alguns de vocês aqui resolveram, né, falar assim, não, eu vou tomar conta disso aqui, eu vou cuidar disso aqui, eu vou preservar, né, essa memória, essa história, que não é só minha, mas é também do meu bairro, que é também da minha cidade, né, que é também uma memória do país. Então, acho que a construção desse museu ela vem, né, de muito antes, e para ela, né, se a gente construir direitinho, e passar esses passos aqui conceituais, né, técnicos desse início, se a gente fizer direitinho, é para ir para muito mais adiante, né, para quando a gente nem estiver mais aqui, para aquele pequenininho ali e para os outros que vierem depois, né, essa é a intenção. A gente está pensando aqui, na verdade, numa longa duração, né? A gente não está pensando mais num momento específico de um governo específico, de um secretário específico, né? A gente está pensando numa escala muito mais ampla, num tempo muito mais amplo. Oh, meu amor! Acabou o foco todinho da mamãe aqui. Mas a intenção é essa, né? Da gente jogar para bastante adiante essa construção que a gente está fazendo. E a gente pretende receber, não apenas pelo formulário, né, mas quem quiser vir conversar com a gente e falar sobre o acervo que tem em casa, né, a gente, sobretudo, vai pegar o contato pelo formulário e vai entrar em contato com vocês também. Mas quem quiser vir conversar ou quiser que a gente visite, né, o local onde estão os acervos, para a gente entender do que se trata, e depois também a gente organizar essas próximas reuniões, né, vai ser muito importante que vocês estejam conosco, né, continuem conosco e convidem mais pessoas que têm outros acervos, que têm outras abordagens, que têm outras visões, para a gente poder construir, de fato, uma coisa participativa, que acho que a gente deu um belo pontapé inicial, mas a gente precisa sustentar isso ao longo dessa construção e depois que a instituição tiver sido estabelecida. Eu agradeço a presença de todos vocês, todo mundo que contribuiu aqui de alguma forma. Vou passar a palavra para o secretário. Tem uma questão importante do museu, que ele não basta por si só, né, uma instituição que vai resolver tudo. Então, acho que é o que a Tereza está abordando, assim, né, que a gente percebe que sente muito falta disso, que é locais de encontro. Então, o Cineclube também é muito isso, não é só um evento para ver o filme, mas também para conversar sobre o filme, para debater o filme. Então a gente tem buscado pensar em criar os eventos para encontrar, mas também que os espaços permitam isso, né? Então, por isso que eu estava falando que ainda não é um centro cultural, porque precisa de um café aqui, para a gente vir tomar um café e ficar, apesar da gente receber todos vocês que vêm tomar um café com a gente. Mas vai só ficar encontrando com o secretário, não é isso, né? Mas, e aí tem uma coisa do encontro que eu acho fundamental. Eu estava falando com o João esses dias, né, João, sobre... João é um ótimo fotógrafo, assim, a gente tem trocado umas ideias sobre a fotografia em Barra do Piraí, né? O que é isso? Fotografia, alguém também tem muito interesse nisso. E eu acho que o museu também tem que ter uma dimensão muito importante de criar memória. Assim. Isso tudo está muito na base do que vai ser essa instituição, porque não é só ficar olhando para o passado. Assim. Tem que, eu acho, criar também esses novos acervos. E estou dizendo isso tudo em São João porque dia 28 de março, acertei, dia 28 de março, a gente vai ter uma saída fotográfica, que é reunir fotógrafos da cidade com uma temática que a gente vai divulgar e tudo mais.
com um propósito muito específico de criar novas imagens sobre a cidade, a partir de uma arte que é a arte da fotografia, e que isso pode estar muito alinhada a... você vai ter que estar também presente. Eu sei que você é fotógrafo, não é isso? Você mesmo. E para criar novos olhares da cidade, é isso também, entendeu? Acho que o museu pode ser essa instituição que promova esse tipo de coisa, que vai promover esse tipo de coisa para criar encontros e para criar novas memórias, novas imagens, novas perspectivas, sentidos, etc. Então, por isso que essa bater na tecla de que é um museu vivo nesse sentido, não é só sonhar, museu vivo, não, vivo nesse sentido de criar também coisas novas, né? Eu vou encerrando por aqui, a Pamela vai falar agora sobre os próximos passos, então saindo aqui também com coisas concretas. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, obrigado. 28 de fevereiro vai ter a saída fotográfica, e a gente, na verdade, fez uma convocação, né? Quem quiser se inscreve lá e tal. Mas é isso. Pamela, quer falar? Obrigado. Bem, só para finalizar, então, né, como eu sempre quando eu começo um trabalho de pensar um plano museológico, eu gosto de dizer uma coisa, assim, que é a ideia de fazer esse processo é de sonhar o que a gente quer. Então é de imaginar, e isso traz muito afeto, né, traz muita emoção também. E isso faz parte da memória, né? A memória, ela é afeto, ela é carinho, né? Ela é a lembrança da família que trabalhou nesse prédio, é a lembrança das outras experiências que aconteceram aqui. Então, acho que essa é a parte mais importante desse trabalho, né? Ser afetado por essas memórias e construir algo para essa sociedade, né? Coletivamente. E é isso que a gente está dando um pontapé inicial aqui. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês também, né? Agradeço esse convite de participar desse processo e dizer também que eu, né, e a equipe de museologia que não está aqui presente hoje, mas que vai estar trabalhando na construção do plano, a gente está disponível também para trocar com vocês, então fiquem à vontade para nos procurar por meio daquele e-mail que estava aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato também. Obrigada. Não houver mais nenhuma manifestação contrária aí. Mas é isso, eu queria agradecer a presença de todos. Eu sei que há uma expectativa e eu acho que a gente está aqui para cumprir as expectativas. É uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Tá. Então, eu acho que também, quem quiser chegar junto mesmo, a gente está aqui para isso. E de trabalhar juntos não é simples, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, se a gente não iniciar, se a gente não fizer a primeira reunião do plano museológico, se a gente não fizer o formulário, se vocês não participarem, esses vários sítios também não adianta nada. Então, eu acho que é o momento para a gente sonhar e eu acho que hoje a gente tem as condições de fato de realizar. Tá. Os próximos passos só para vocês entenderem, né? Agora a gente está nesse momento de coleta das informações. Tem uma previsão de um outro encontro presencial também, onde a gente vai retornar para vocês toda essa pesquisa que vai ser feita a partir dos formulários e essa primeira etapa do plano museológico também, já com as primeiras definições, né? A partir disso que vocês vão oferecer para a gente por meio do formulário, por meio dessas oitivas também, né? Por meio desse processo de escuta, como o Jéssica comentou. Nesse segundo encontro, a gente também já vai dar o pontapé inicial para a etapa 2, que é pensar os programas. Então, esse é o primeiro encontro de outros que vêm pela frente, então sintam-se convidados já de antemão. Obrigada. 2 minutos para frente, isso? 3? A gente vai divulgar, claro, mas é só vocês terem uma ideia de perspectiva de tempo, né? Daqui a 2 meses por aí. Porque termina um mês, né, de prazo do formulário, mais um mês, mais ou menos, para a gente remarcar o próximo encontro. É isso, gente. Bom descanso, boa volta para casa. Eu acho que ainda tem um cafezinho lá embaixo, mas água com certeza, posso afirmar. E obrigado novamente. Bem-vindos e voltem sempre e voltem logo. É isso.